Gravando, bora. Primeiro livro a ser registrado: Pai Rico, Pai Pobre. Nova edição, atualizada e ampliada, com novas sessões de estudos inéditos. Pai Rico, Pai Pobre. Frase de capa: Pai Rico, Pai Pobre é o ponto de partida para todos aqueles que querem assumir o controle do seu futuro financeiro. Assinado Lucy J. Dedicatória aos pais de todos os lugares, primeiros e mais importantes professores de uma criança, e a todos que educam, influenciam e lideram, sendo um exemplo. Agradecimentos. Como dizer obrigado quando há tantos a quem agradecer? Obviamente, este livro é um agradecimento aos meus dois pais, modelos poderosos de vida, e a minha mãe, que me ensinou o amor e a bondade. A principal responsável por este livro ter se tornado realidade é a minha mulher Kim, minha parceira no casamento, nos negócios e na vida. Ela faz minha vida ser completa. "20 anos atrás", retrospectiva. Os Beatles lançaram o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band em 1º de junho de 1967, foi um sucesso imediato de público e crítica, permanecendo por 27 semanas no topo das listas de álbuns mais vendidos no Reino Unido, e 15 semanas como o primeiro nos Estados Unidos. A revista Time declarou: Sgt. Pepper descortina a história da evolução da música. Ele ganhou 4 Grammy em 1968, incluindo o álbum do ano, o primeiro álbum de rock a receber esse prêmio. Pai Rico, Pai Pobre foi lançado 20 anos atrás, no meu aniversário de 50 anos, em 8 de abril de 1997. Diferentemente dos Beatles, o livro não foi um sucesso instantâneo de público, ele não foi aclamado pela crítica. Na verdade, o lançamento do livro e a tempestade de crítica que se seguiu foi exatamente o oposto. Pai Rico, Pai Pobre, originalmente, é uma publicação independente porque todas as editoras o recusaram. Algumas cartas de recusa que recebi tinham comentários como: "Você não sabe do que está falando". Aprendi que a maioria dos editores se parece mais com meu pai pobre, altamente educado, do que o pai rico. A maioria das editoras discordou das lições de finanças do meu pai rico, assim como o pai pobre fez. De 20 anos para cá, em 1997, Pai Rico, Pai Pobre era um aviso, um livro de ensinamentos sobre o futuro. 20 anos atrás, milhões de pessoas ao redor do mundo estavam conscientes dos avisos do meu pai rico e das suas lições sobre o futuro. Olhando conscientes dos avisos do meu pai rico e das lições sobre o futuro, olhando o passado, vemos o futuro. Muitos disseram que suas lições eram proféticas e de fato as previsões se tornaram reais. Algumas dessas lições são: a principal lição do pai rico: os ricos não trabalham por dinheiro. 20 anos atrás, algumas editoras recusaram meu livro por não concordar com a principal lição do pai rico. Hoje as pessoas estão mais atentas à crescente distância entre os ricos e todos os outros entre 1993 e 2010. O acréscimo de mais de 500% da renda nacional norte-americana se destinou a 1% das pessoas que são mais ricas. Desde então as coisas só pioram. Economistas da Universidade da Califórnia descobriram que 95% da renda percebida entre os anos de 2009 e 2012 foi para aquele 1%. A lição: o aumento na renda está indo para os empresários e investidores, não para os empregados, não para aqueles que trabalham por dinheiro. Lição do pai rico: poupadores são perdedores. Há 20 anos, a maioria dos editores discordou veemente das lições do pai rico.
Para as classes médias e baixas, poupar dinheiro é uma religião. A salvação financeira da pobreza e a proteção frente a um mundo cruel. Para muitas pessoas, dizer que poupadores são perdedores é como falar o santo nome de Deus em vão. A lição: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Veja o gráfico dos 120 anos da média industrial do Dow Jones e entrar porque poupadores se tornam perdedores. A imagem mostra como foram as grandes quebras do mercado de ações nos primeiros 10 anos deste novo século. O gráfico na próxima página ilustra essas crises. 120 anos de Dow Jones. Marco inicial 1895, finalizando em 2015, referente à imagem. A primeira quebra foi a crise.com por volta do ano 2000. A segunda e a terceira foram a crise do mercado imobiliário de 2007, seguida pela dos bancos de 2008, a grande crise de 1929. Ao comparar as 3 primeiras crises do século XXI, a de 1929, você tem a dimensão do quão gigantes ela foram. Imagem ilustrando a grande crise de 1929. Imprimir dinheiro. O gráfico abaixo mostra que depois de cada crise, o governo norte-americano e o Federal Reserve começaram a imprimir dinheiro. Imagem ilustrando a impressão de dinheiro de todos os tempos, desde 1995 a 2013. Salvem os ricos. Entre os anos 2000 e 2016, como tábua de salvação da economia, os bancos ao redor do mundo passaram a cortar os benefícios fiscais e a imprimir dinheiro, enquanto nossos líderes queriam nos fazer acreditar que estavam salvando o mundo. Na realidade, os ricos estavam salvando a si mesmos e varrendo as classes médias e baixo para baixo do tapete. Atualmente, os benefícios fiscais em muitos países estão abaixo de zero, e é por isso que os poupadores perdem. Hoje, os grandes perdedores são os pobres e a classe média, as pessoas que trabalham por dinheiro e poupam para o futuro. Lição do pai rico: sua casa não é um ativo. 20 anos atrás, 1997, toda editora que recusou o meu original criticou a lição do pai rico, segundo a qual sua casa não é um ativo. 10 anos depois, em 2007, quando os credores começaram a inadimplir os empréstimos de alto risco para financiamento, a bolha imobiliária explodiu e milhões de proprietários descobriram do pior jeito que essa lição é verdadeira. Suas casas não eram o ativo. O problema real: muitas pessoas não sabem que a crise do mercado imobiliário não é uma crise imobiliária de fato. Os pobres não causam a crise, mas sim os ricos. Estes criaram produtos de engenharia financeira, conhecidos como derivados, produtos que Harbaugh chamou de arma de destruição financeira em massa. Quando eles começaram a explodir, o mercado imobiliário quebrou, e os pobres credores de alto risco foram responsabilizados. Em 2007, foram estimados 700 trilhões em derivados financeiros. Hoje a estimativa é de 1,24 trilhões. Em outras palavras, o problema real se tornou maior, não melhor. Lição do pai rico: o motivo de os ricos pagarem menos impostos. Há 20 anos, alguns editores criticaram o pai rico para pobre por levar a público como é e por que os ricos pagam menos impostos. Um deles afirmou que isso era legal. 10 anos mais tarde, em 2007, o presidente Barack Obama concorreu à reeleição contra o ex-governador Mitt Romney, quando foi divulgado que o presidente Obama pagava 30% de sua renda em impostos e o ex-governador Romney menos de 13%.
Mitt Romney entrou no declive que lhe custaria a eleição. Os impostos mais uma vez foram o foco das eleições presidenciais norte-americanas de 2016. Sexta página. Em vez de entender por que pessoas como Mitt Romney e o presidente Donald Trump pagam menos impostos legalmente, a classe média e baixa sentiram raiva. Mesmo que o presidente Trump prometa reduzir os impostos para os pobres e a classe média, a realidade é que os ricos sempre terão benefícios fiscais. A relação pela qual os ricos pagam menos impostos decorre da principal lição do Pai Rico. Os ricos não trabalham por dinheiro, enquanto as pessoas trabalharem por dinheiro pagarão impostos. Quando a presidenciável Hillary Clinton prometeu reduzir os impostos para os ricos, ela se referia àqueles em rendas altas, como médicos, atores e advogados, não aos realmente ricos. 20 anos atrás, embora não tenha sido um sucesso imediato como o álbum de Sgt. Pepper dos Beatles, Richard Deadpool entrou para a lista de best-seller de New York Times no ano de 2000. Ele permaneceu pelos 7 anos seguintes. Ainda em 2000, Oprah Winfrey me fez um convite. Eu estava na Oprah por 1 hora inteira e, como dizem, o resto é história. Pai Rico, Pai Pobre se tornou o principal livro de finanças pessoais da história, e as vendas da série Pai Rico foram estimadas em torno de 40 milhões de cópias ao redor do mundo. O Pai Rico realmente existiu? Milhares de pessoas já me perguntaram: Pai Rico realmente existiu? Para responder essa pergunta, você pode ouvir o filho do Pai Rico, Mike, quando ele foi convidado ao programa Rich Dad Radio Show. Você pode encontrá-lo em richdradio.com, conteúdo em inglês. Universidade do Pai Rico. Pai Rico, Pai Pobre foi escrito da forma mais simples possível, então quase todo mundo consegue entender as lições do Pai Rico. Para aqueles que quiserem aprender mais, como parte dessa celebração de 20 anos, eu escrevi Meet the Rich and Get Richer. What's Definition Educate Reality? Por que os ricos estão ficando mais ricos? O que é educação financeira realmente? Em tradução livre. Rich and Riff. Tentarem pormenores o que o Pai Rico realmente ensinou ao seu filho e a mim sobre dinheiro e investimento. É o Pai Rico, o Pai Pobre para estudantes de nível superior e a Universidade dos Alunos de Rich Dad. Um aviso. É um convite. Embora eu tenha feito o meu melhor para manter Rich are Getting Richer o mais acessível possível, o que os ricos fazem de fato já não é tão simples ou fácil de explicar. Entender como eles atuam requer uma educação financeira sólida. Não é ensinada nas escolas. Sugiro ler Pai Rico, Pai Pobre primeiro, então se quiser aprender ainda mais. Rich and Just Rich, trazendo para português, que seria Por que os ricos estão ficando mais ricos. Obrigado por 20 anos incríveis. Para todos os nossos leitores do passado, presente e futuro, todos nós da Rich Dad dizemos obrigado por 20 anos incríveis. Introdução. Pai Rico, Pai Pobre. Tendo 2 pais, tive a escolha entre o ponto de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a de um pobre. Tive 2 pais, um rico e outro pobre. Um era instruído e inteligente, tinha PhD e fizeram um curso universitário de graduação com duração de 4 anos em menos de 2. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago e para a Northwestern University, sempre com bolsa de estudos. Meu outro pai nunca concluiu o ensino médio. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos oferiam rendas consideráveis, contudo, um sempre enfrentou dificuldade financeira, o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família.
para instituições de caridade e para sua igreja, o outro deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Os dois me ofereceram conselhos, mas não me recomendaram as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriam o mesmo tipo de estudo. Se eu tivesse tido um único pai, teria que ter aceitado ou rejeitado seus conselhos. Tendo dois pais, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a de um pobre. Fiz simplesmente aceitar ou rejeitar um desses pontos de vista. Me escolhi pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. Décima página. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes sobre o dinheiro. Por exemplo, um dos meus pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Outros falam: a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas. Quanto garoto, a influência de dois pais, ambos homens fortes, tive uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho. Eu ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo e fazendo-me perguntas como: por que ele fala isso? A respeito das afirmações de meus pais, teria sido muito mais simples falar: sim, ele está certo, concordo com isso. Ou simplesmente rejeitar um ponto de vista dizendo: o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo dois pais que eu amava, fui forçado a pensar e escolher um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolher sozinho se tornou muito valioso. Em longo prazo, não se tratou simplesmente da aceitação ou rejeição de um único ponto de vista. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas e que o dinheiro não é um tema ensinado ou na escola. Muitos de nós aprendemos sobre o dinheiro com nossos pais. O que um pai pobre pode dizer a respeito de finanças para seu filho? Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas terá uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Infelizmente, lidar com dinheiro não é ensinado na escola. Ela se encontra nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de banco e contadores versados que tiveram ótimas notas, enquanto estudantes terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Nossa dívida nacional alarmante se deve, em boa média, a políticos e funcionários públicos muito instruídos, mas que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento nessa área. Atualmente, fico pensando o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência médica e financeira. Elas se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando o medicare e a previdência social ficarem sem dinheiro? Uma nação sobreviverá sem ensinar sobre dinheiro. Continua sendo tarefa dos pais, cuja maioria será ou já é pobre. Eu tive dois pais para me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles, e ao fazê-lo percebi o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. Por exemplo, o pai costumava falar: não posso comprar isso. O outro proibiu o uso dessas palavras e insistia que se eu falasse: o que posso fazer para comprar isso? Em um caso, temos uma afirmação, no outro, uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, o outro o obriga a refletir. Meu pai rico, pai que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente
Não posso comprar isso. Seu cérebro para de se esforçar. Ao perguntar o que posso fazer para comprar isso, você mantém seu cérebro trabalhando e não estava dizendo que comprava tudo o que desejasse. Incentivava praticamente que eu treinasse a minha mente. O computador mais poderoso do mundo, meu cérebro, fica mais forte a cada dia, porque eu o exercito. Quanto mais forte ele fica, mais dinheiro eu ganho. Ele acreditava que repetia mecanicamente: não posso. Era um sinal de preguiça mental. Não posso comprar isso. Era um sinal de preguiça mental. Embora ambos os meus pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha o hábito de pôr seu cérebro para dormir quando o assunto era dinheiro, e o outro tinha o costume de exercitá-lo. O resultado era que, ao longo do tempo, um dos meus pais ficava financeiramente mais forte e o outro enfraquecido. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regulares enquanto outra senta no sofá e assiste televisão. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ter uma boa saúde e mental amplia suas chances de ficar rico. Perdeu-se tanto a saúde quanto a riqueza. Meus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender aos meus afortunados. O outro dizia: os impostos punem os que produzem rico, compensam os que não o fazem. Os meus pais recomendavam estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava: dedique-se ao estudo para conseguir comprar uma boa empresa. Um dos meus pais dizia: não sou rico porque tenho filhos. O outro: tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócio na hora do jantar. O outro proibia que se falasse do assunto durante as refeições. Um recomendava questões financeiras: seja cuidadoso, não se arrisque. O outro: aprenda a administrar o risco. Um afirmava: nossa casa é nosso maior investimento no patrimônio. O outro: a minha casa é uma dívida. Se sua casa for seu maior investimento, você terá problemas. Ambos os meus pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles as pagava em primeiro lugar, enquanto o outro deixava para a última hora. Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e de suas necessidades. Estavam sempre preocupados com aumentos salariais, plano de aposentadoria, benefícios médicos, licenças, férias e outros benefícios. Eles ficaram impressionados com dois de seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios. Após 20 anos de serviço ativo, ele adorava a ideia de assistência médica e outros benefícios concedidos a veteranos aposentados. Ele também se empolgava com as catedrais vitalícias do sistema universitário. A ideia de estabilidade no emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia às vezes mais importante do que o próprio emprego. Dizia frequentemente: trabalhei muito para o governo, mereço essas mordomias. Meu outro pai acreditava na total autossuficiência financeira. Ele sempre manifestava contra a mentalidade de direito adquirido e falava que isso criava pessoas financeiramente fracas e necessitadas. Ele dava muita ênfase à competência financeira. Os meus pais lutavam para poupar alguns poucos dólares ou simplesmente criavam investimentos. O pai me ensinou a escrever um currículo impressionantemente para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro a fazer planos financeiros e corporativos consistentes de modo que eu pudesse criar empregos. Ser o resultado da criação de dois pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. Por exemplo, meu pai pobre sempre me dizia: nunca vou ficar rico. E isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre se referia a si próprio como sendo rico. Ele dizia coisas como: sou um homem rico, e pessoas ricas não fazem isso. Mesmo que estivesse totalmente quebrado após um revés financeiro, ele
continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna. Meu pai pobre dizia: não ligo para dinheiro. O dinheiro não é importante. Meu pai sempre dizia: dinheiro é poder. A força dos nossos pensamentos nunca poderá ser medida ou avaliada. Mas desde jovens se tornaram óbvios para mim a tomada de consciência dos meus pensamentos e a forma como eu me expressava. Observei que meu pai rico não era pobre por causa do dinheiro que era bastante, mas por causa de seus pensamentos e ações. Quando garoto, tendo 2 pais, me tornei consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar como os meus. A quem eu viria? Meu pai rico ou meu pai pobre? Embora ambos tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordavam quanto que era importante aprender. Um queria que eu estudasse arduamente, mas conseguisse um bom emprego para trabalhar por dinheiro. Ele queria que eu estudasse para me tornar um profissional, um advogado ou um contador, ou que fosse para a faculdade de administração para obter um MBA. O outro me incentivava a estudar para ficar rico, para entender como funciona o dinheiro, para aprender como fazê-lo. Mas para mim, não trabalho por dinheiro. Costumava repetir: o dinheiro trabalha para mim. Há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna. Com 9 anos, resolvi ouvir e aprender com meu pai rico tudo sobre dinheiro, e por não dar ouvidos a meu pai pobre, mesmo que fosse ele quem possuísse todos os títulos universitários. Uma lição de Robert Frost. Robert Frost é o meu poeta favorito, embora eu goste de muitas de suas poesias. A minha preferida é A Estrada Não Trilhada. Quase todos os dias recorro às suas lições. A estrada não trilhada. Num bosque, em pleno outono, a estrada bifurcou-se, mas sendo só um caminho eu tomaria. Assim, por longo tempo, eu ali me detive. Em um deles observei até um longe declive, no qual, dobrando, desaparecia. Porém, tomei o outro, igualmente viável e tendo mesmo um atrativo especial, pois mais ramos possuía e talvez mais capim. Embora, quanto a isso, o caminhar no fim os tivesse marcado por igual. E ambos, nessa manhã, jaziam recobertos de folhas que nenhum pisar enegrecera. O primeiro deixei, para um outro dia, intuindo que um caminho outro caminho gera. Duvidei se algum dia eu voltaria. Isso eu hei de contar mais tarde, num suspiro, em algum tempo ou lugar dessa jornada extensa. A estrada divergiu naquele bosque, e eu segui pela que mais envia me pareceu. E foi o que fez toda a diferença. No decorrer dos anos, pensei muitas vezes no poema de Robert Frost. Ao escolher não dar atenção aos conselhos e às atitudes quanto ao dinheiro de meu pai muito instruído, tomei uma decisão dolorosa, mas ela determinou o resto da minha vida. Com a decisão de quem a dar ouvidos tive início a minha educação financeira. Meu pai rico me deu lições ao longo de um período de 30 anos, até que cheguei aos 39 anos de idade. Suas lições pararam quando ele percebeu que eu conhecia e entendia plenamente o que estava tentando martelar na minha cabeça. Às vezes bastante fechado. O dinheiro é uma forma de poder, mais poderoso ainda, entretanto, é a educação financeira. O dinheiro vem e vai.
mas tiver sido educado quanto ao seu funcionamento, adquire poder sobre ele e começa a construir riqueza. O motivo pelo qual o simples pensamento positivo não é eficaz é que a maioria das pessoas foi à escola e nunca aprendeu como o dinheiro funciona. E, assim, passa sua vida trabalhando por ele. Comecei com apenas 9 anos. As lições que meu pai rico me ensinou foram simples. Quando tudo foi dito e feito, encontramos apenas 6 lições, repetidas ao longo de 30 anos. Este livro trata dessas 6 lições, expostas da maneira mais simples possível, da forma como meu pai rico as passou para mim. Essas lições não se prendem sem respostas, mas sim marcos, referências que ajudarão você e seus filhos a enriquecer. Não importa o que aconteça em um mundo de crescente mudança e incerteza,